Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 4, que é o nosso texto base. Nós vamos ler. A versão é a Nova Almeida Atualizada. Capítulo 4, do verso 6 ao verso 16, que é o nosso texto. Paulo, usado pelo Espírito Santo, instruindo o jovem Timóteo, como líder da igreja. São conselhos preciosos para a nossa vida. Amém. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para este fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Amém? Que palavra maravilhosa, que conselhos preciosos da parte do Senhor. O 16, ele destaca, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem, Sendo exemplo, fazendo e sendo visto fazendo, para que sejamos testemunhas, da maturidade espiritual, do que Deus tem colocado para cada um de nós. Então, no domingo atrasado, nós falamos 2 pontos. O valor do exemplo dentro de casa, e falamos 2 pontos. Que os pais são exemplos para os filhos. Mesmo que a gente não perceba, ou não tenha essa intenção, só no nosso viver natural do dia a dia, indiscutivelmente nós somos exemplos, nós estamos sendo filmados, nossos filhos estão vendo, ouvindo e reproduzindo tudo o que eles estão vendo dentro de casa, tudo que está acontecendo dentro dos lares. Então, nós somos exemplos para os filhos, isso é uma afirmação. O segundo ponto, nós vimos que ser exemplo não é ser perfeito. Que às vezes a gente coloca, para mim ser exemplo, então eu não posso errar, eu não posso pisar na bola. É impossível. Porque se nós fôssemos ter essa concepção, a gente, não, vou morrer logo, porque eu não consigo, essa tarefa é difícil demais. Mas esse ponto, ele traz justamente essa afirmação, ser exemplo não é ser perfeito.
E foi justamente isso que nós tratamos, que nós devemos compartilhar com os nossos filhos, né, compartilhar dentro do nosso lar também as nossas limitações, para que eles vejam que nós também precisamos de ajuda, que nós estamos também sendo transformados dia após dia, né, pela palavra de Deus, pelo agir de Deus em nossas vidas. Nós já passamos por esse ponto, né, então não posso repetir, porque os outros pontos estão aqui nos aguardando, e como eu prometi para os jovens, né, as crianças, os filhos, e principalmente para aqueles que estão na igreja e que não têm pais evangélicos, né, em relação à questão da doutrina. Então, o terceiro ponto é, quando falta o exemplo. Então, nós vimos que nós somos exemplos como pais, que nós não somos perfeitos. E o terceiro ponto, e quando falta o exemplo? Como nós devemos agir? Então, a falta de exemplo, sim, de alguma forma, influencia os filhos. Por isso, pais devem cuidar-se para não ser pedra de tropeço no próprio lar. Ainda que existam incontáveis casos de filhos que imitam os caminhos errados de seus pais, e a Bíblia não se omite em relatar algum deles, conforme descrito de modo especial na sucessão de reis de Israel, devemos nos conscientizar de que cada indivíduo tem a oportunidade de fazer suas escolhas. Ninguém pode justificar escolhas erradas atribuindo toda a culpa ao ambiente familiar, né? Porque tem muita gente que diz, eu faço isso porque a minha mãe e o meu pai também fazia. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Quem já teve a oportunidade de ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? A gente vê a sucessão e e a palavra e o rei fulano assumiu com tantos anos e tal, e, né, caminhou nos passos do seu pai, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ou então fez o que era reprovável aos olhos do Senhor. E sempre tem essa comparação, dizendo se ele seguiu ou não os passos dos seus pais. Mas mesmo assim, quando nós não temos um bom exemplo, ainda assim somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E aqui a lição ela traz alguns exemplos. No caso de Davi, que foi o nosso exemplo dos outros 2 pontos, né? Davi, pai de Salomão. Em diversas circunstâncias, Davi não foi uma pessoa que se devesse imitar. A gente ouve muito, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele cometeu também seus erros. Por exemplo, né, como esposo, cometeu adultério, mentiu, tramou um crime de morte e procurou encobrir a verdade. Então, aqui nós estamos destacando uma das fraquezas do rei Davi. Como esposo, como pai, não deu atenção devida aos filhos, não disciplinou Aminon, no caso do incesto com Tamar, não disciplinou Absalão quando assassinou o irmão, e não soube conter o ímpeto do filho que desejou usurpar o seu reino. Ele foi um pai omisso. No âmbito familiar, deu mau exemplo e foi ausente. Ainda assim, a Bíblia não isenta Salomão, seu filho, das escolhas erradas que fez. Por outro lado, também são reconhecidos os anos em que Salomão serviu a Deus de coração e governou Israel com sabedoria. Então, nós mencionamos na lição passada, a oração de Davi no Salmo 51, no Salmo 32, que mostra Davi como um homem arrependido, um homem quebrantado, um homem que se colocou na presença de Deus para ser transformado. Então, mesmo quando nós temos os maus exemplos, Deus usa essas dificuldades que temos no lar para tratar o nosso caráter, para tratar conosco.
né? Deus sempre vai usar as circunstâncias para glorificar o nome dele através da transformação que ele vai realizar na nossa vida. Um outro exemplo, Acais, pai de Ezequias. Acais também não estabeleceu caminhos nos quais os filhos pudessem andar. É contado entre os piores reis de Israel e até queimou o próprio filho como sacrifício em oferta aos ídolos. 2 Reis 16:3. Ezequias, filho de Acais, começou a reinar ainda jovem, com 25 anos. Como rei, poderia seguir os passos errados pelos quais andou seu pai, porém, aprendeu com os erros do pai, sem precisar experimentar os mesmos caminhos. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que fez. Então, o pai de Ezequias foi um mau exemplo, um rei idólatra, né? Idólatra tanto que foi capaz de oferecer o próprio filho como sacrifício. E Ezequias viu, né, que ele caminhou de forma errada na presença do Senhor e usou o exemplo do seu pai para dizer: não é isso que eu quero para a minha vida, né? Não é isso que eu quero para a minha vida. E ele Ezequias, né, andou nos caminhos do Senhor. Ele pegou como exemplo, mas de advertência, que é uma das coisas, irmãos, que às vezes novos convertidos, outras pessoas falam: mas a Bíblia também tem muita coisa, as pessoas fizeram muitas coisas erradas. Tem gente que diz: Abraão mentiu. Chama Abraão o pai da fé, né? Amigo de Deus, e aí Abraão mentiu. Aí fala de algumas coisas. Paulo foi um assassino e tal. Irmãos, isso já foi falado outras vezes e eu tenho visto dessa forma e isso tem me abençoado. A Bíblia, a palavra de Deus, tudo que está ali é para nosso crescimento espiritual. De advertência, para dizer: olha, isso aqui é errado, não faça isso. Você está vendo o resultado que teve. E de exemplo. Nós temos muitos bons exemplos na Bíblia que nós podemos seguir. O terceiro exemplo de falta de exemplo na Bíblia é Amon, filho de Manassés. Amon, filho do rei Manassés, foi diretamente influenciado pelas más atitudes do pai. Aliás, foi pior que o pai. Antes, Amon se tornou mais e mais culpável. Ele foi além, né? Ele enraizou o mau exemplo e se reportou em fazer mais ainda. E uma coisa, irmãos, que nós temos feito, essa questão familiar, do exemplo, da convivência, né, do nosso lar. No curso de noivos que a gente tem a oportunidade de ministrar para os casais, né, os novos, a gente tem isso como um ponto importante, que nós, assim, olha, isso aqui é uma tarefinha que você tem que fazer. E eu acredito nisso porque eu tenho feito isso, fiz isso na minha vida. A gente sempre diz: olhe para o seu lar, olhe para a sua casa, para a dinâmica do seu lar, né, para a moça e para o rapaz. E você vai escrever, colocar num papel mesmo, escrevendo tudo que você quer levar para a sua casa, tudo de bom que você quer levar para a sua casa. E você também vai escrever tudo de ruim. Tudo que você vê que aquilo ali lhe fez mal, que aquilo ali não é bom, que não está de acordo com a palavra de Deus, você também vai escrever. Porque você vai tomar essa atitude de quando você sair da casa dos seus pais e for formar um novo lar, formar uma nova família, você vai estar consciente e agir de forma intencional para que os erros que o seu pai cometeu, que sua mãe cometeu, que os seus irmãos cometeram, não sejam repetidos dentro do seu lar. Porque, irmãos, essas atitudes, a dinâmica do nosso lar, ela fica impregnada em nós. Nós somos fruto daquele lar.
E a forma de falar, às vezes até assim umas colocações, o jeito de agir, o jeito de comer, a forma que nós nos comportamos dentro da nossa casa, o horário de dormir, toda a nossa dinâmica do lar, nós trazemos para dentro do nosso novo lar. E se nós vemos que isso não é bom, as coisas que não são boas, quando nós escrevemos, nós colocamos luz naquilo ali. Isso aqui eu vou prestar atenção, eu vou aqui me esforçar para que isso não seja uma realidade dentro do meu lar. E nós vamos fazer diferente. Eu e James, nós tivemos essa atitude assim que nós casamos. Não foi assim com essas técnicas dizendo o que é, mas nós fizemos isso. E assim, para a glória de Deus, nosso lar é uma bênção. Assim, várias coisas nós pontuamos, olha, isso aqui vai ficar, nós vai ser, e muitas coisas, porque jamais nós vamos desprezar os ensinamentos, os conselhos e a forma como os nossos pais nos criaram. Por isso que nós hoje estamos aqui. Tem muita coisa boa, tem muito exemplo, tem muita luta, né? Tem muita guerra, assim, tem muita garra dos nossos pais que nós trazemos e colocamos com orgulho. Mas também tem coisas que nós não devemos copiar. Então, eu queria deixar essa palavra para os jovens e para nós também, que hoje podemos dizer, ixi, eu estou reproduzindo isso, que não é bom, que eu aprendi lá na minha casa. Então, a partir de hoje, eu vou fazer diferente, porque agora acendeu a luz. Agora eu percebi que isso não vai fazer bem, não fez bem para mim, na época que eu estava em casa, e não vai fazer bem também dentro do nosso lar, então eu vou deixar de fora. Não se esqueça, seus filhos farão as escolhas deles. Infelizmente, nem sempre nossos filhos escolhem seguir nosso exemplo ou obedecer aos conselhos da palavra. Seu filho escolheu um mau caminho por conta própria, então ore por ele. Se tiver oportunidade, aconselho. Por outro lado, há esperança para os pais que deram um mau exemplo. Em sua misericórdia, Deus pode operar na vida de seu filho, para que ele escolha ser bom e fiel ao Senhor, e não cometa os mesmos erros que você cometeu. De uma maneira ou de outra, confie seus filhos ao Senhor. Você pode estar aí pensando, eu fiz algumas coisas que hoje, se fosse para me repetir, se eu fosse voltar no tempo, eu não faria. Eu não quero que o meu filho reproduza isso, então ore. Ore pelo seu filho, entregue ao Senhor e mostre a transformação do Senhor na sua vida. Vamos para o nosso próximo ponto. Passos práticos para ser exemplo. Nós vimos aqui na leitura de Timóteo alguns conselhos de Paulo para Timóteo. Bom exemplo é sempre, direta ou indiretamente, a expressão de princípios e valores transmitidos por meio dos ensinos de Jesus. O exemplo é notado naquele que tem como alvo ser, a cada dia, mais parecido com Cristo, que busca mais de Cristo em seu viver e se permite ser controlado pelo Espírito Santo. Para ser bom exemplo, é necessário ter, eu vou correr agora, irmãos, desejo de aprender. Desejo de aprender. Será que eu estou fazendo certo? Será se existe uma forma melhor de lidar com os meus filhos, de conduzir o meu lar? Claro, sempre nós temos algo a melhorar. E isso nós temos que buscar na palavra de Deus. Então, desejo de aprender. Aprender de Jesus, de querer ser igual a Ele. O próprio Jesus diz em Mateus 11:29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, reconhecendo nele o exemplo excelente, porque eu vos dei exemplo, como o próprio Jesus diz. Ele deu o exemplo de como nós devemos nos comportar. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso maior exemplo. Então, o desejo de aprender com Jesus.
né? Leia os evangelhos. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Leia a Bíblia e se deleite assim com os ensinamentos de Jesus, com o comportamento dele, como ele reagia diante das situações, como ele tratava as pessoas, né? Assim nós devemos reproduzir o exemplo de Cristo em todo lugar, né? Não só no nosso lar. Para darmos um bom exemplo, precisamos ter intimidade com a palavra. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, né? Os mandamentos do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é cortante como faca de dois gumes, né? A gente lê ali, quando eu estou lendo, meu Deus, como eu preciso melhorar. Senhor, estou longe disso aqui. Meu Deus, tem misericórdia de mim. A gente vai lendo e a palavra vai ali falando, vai ali nos exortando, vai nos animando, né? Às vezes a gente está tão assim para baixo, aí vem aquela palavra: não temas, eu sou contigo, né? Eu te fortaleço, eu te guardo. E aí a gente levanta de novo com a coragem de vencer tudo, né? Por quê? Porque o Senhor está conosco. Isso é maravilhoso. Então, desejo de aprender, intimidade com a palavra, vida consagrada. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros, né? O conselho de Paulo a Timóteo. E assim, esse conselho é para nós. Que nós vivamos uma vida consagrada. Uma vida que tem a intenção de glorificar a Deus. Uma vida que quer, né, crescer em maturidade espiritual. Irmãos, a palavra de Deus, né, lá em Efésios diz que nós devemos crescer até a estatura da plenitude de Cristo. E para crescermos fisicamente, eu acho engraçado, não sei se é engraçado, mas assim, as mães, quando os filhos não estão comendo bem, né? Meu Deus, esse menino não está comendo. Eita, aí vai atrás de uma vitamina e consulta, porque o menino não está comendo, não está se alimentando direito. Imagine se nós tivéssemos essa mesma neura com a palavra de Deus. Meu Deus, esse menino não está decorando o versículo, não está lendo a palavra de Deus, não conhece nenhuma passagem bíblica. E nós também, né? Se formos perguntar como é que está a sua nutrição, né, da palavra de Deus, como a própria palavra de Deus diz, né, em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como é que você está? Está robusto aí, se preocupando com a alimentação espiritual, com a leitura, com a meditação? Porque, irmãos, ler a Bíblia é uma coisa, e estudar a Bíblia é outra coisa. Muita gente passa a vida toda lendo a Bíblia, mas nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, nós precisamos extrair a palavra de Deus para o nosso coração. O que Deus está falando comigo a respeito dessa passagem? Nós não podemos ler a Bíblia só como uma tabela. Aí li hoje o capítulo, tantos capítulos, né? Li tantos capítulos. Mas se não ficou nada, não teve muita utilidade. 4. Vontade submissa à vontade de Deus. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente, né? Vontade submissa à vontade de Deus. Nós temos a nossa vontade. Temos a nossa vontade. Todos nós, Deus nos capacitou com nos capacitou para termos vontade, para fazermos escolha. O Senhor, Ele nos deu esse privilégio. Mas sabe para quê? Para que a gente escolha Ele, para que a gente escolha o certo, para que a gente tenha vontade de fazer o certo. Deus nos colocou com essa capacidade de ter vontade de fazer o mal, de ter vontade de pecar, porque Ele quer que nós escolhamos
fazer o bem, que nós escolhamos sermos santos, que nós venhamos nos submeter à sua vontade, aos seus mandamentos. E o 5, maturidade espiritual. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Filipenses 4:9. Vou repetir. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Sigam meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. São palavras do apóstolo Paulo. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. É porque está na nova tradução da linguagem de hoje, essa palavra, né? Maturidade espiritual. Nós não podemos parar de crescer, nós não podemos parar de buscar, nós não podemos parar de nos consagrar, de buscar a Deus, de querer ser maduros espiritualmente. Porque assim nós seremos exemplos, tanto para os nossos filhos, como para todos aqueles que estão próximos de nós. Quer ser verdadeiro exemplo para o seu filho? Siga o exemplo de Cristo. Ame a palavra de Deus, submeta-se a Deus em tudo, busque a maturidade espiritual. Irmãos, tem 2 pontos ainda. Eu pensei que eu ia correr, mas não dá para correr mais do que isso, não. Nós já estamos com o nosso tempo e vai ficar para a próxima aula. Vou só dar aqui o que nós vamos falar na próxima aula, para vocês ficarem com gostinho. A possibilidade do amor que perdoa. Viu? Nós vamos falar sobre isso. E o outro ponto é falando sobre o José, o perdão que reconstrói. Porque nós falamos da importância de ser o exemplo, que nós não somos perfeitos, que nem sempre temos o exemplo dentro de casa, mas que Deus, Ele quer transformar as nossas vidas com toda a nossa história, com tudo que nós temos. E nós vamos aprender aqui a sermos restaurados, como Deus quer restaurar as nossas vidas. Então, vai ficar aí os outros 2 pontos. Falamos só de 2 pontos para a próxima aula. E eu vou repetir os passos práticos para ser exemplo. Desejo de aprender, intimidade com a palavra, vida consagrada, vontade submissa à vontade de Deus e uma busca incessante da maturidade espiritual. Amém?